vocês, como mulher, completando 58 anos de casada que eu passei, se eu fosse contar o que eu passei durante esse tempo, de lutas, mas também de vitórias, eu ia custar muito sair daqui, porque era 58 anos, né? Me casei com 13 anos de idade. E quando eu fui me casar, eu preciso aumentar a minha idade, e por isso me aposentei mais ligeiro também, porque aumentaram a idade. Foi um benefício. Para adquirir foi preciso aumentar a idade. Mas eu sou feliz porque Deus me concedeu essa oportunidade. Minhas queridas irmãs, não esperem nada de mim, porque eu não sei de nada. Mas o meu Deus, Ele pode colocar palavras na minha boca, que alguma pode servir para vocês, como serviu para mim também. Uma certa vez eu passei por uma dificuldade muito grande, e o pastor Silvestre, que ainda era quem estava em exercício na Embargo Polo, ele disse assim: Mandel, não existe uma coisa melhor no mundo do que a gente ter uma cartilha da vida da gente, porque a gente tem ela para ler e tem para ler ajudando alguém também. Então, se eu fosse abrir a minha cartilha que eu tive e eu possuo de lutas e de vitórias que eu alcancei, eu ia ler muitas histórias para vocês. Eu ia ler muitas histórias de momentos difíceis, mas eu ia ler muitas histórias que eu queria hoje poder ainda estar vivendo ela junto do meu amado. Mas eu estou aqui para dizer que o meu Jesus aprove, leva ele me deixar. Mas também Ele tem me consolado. Choro muito, mas Ele me consola. Sinto muita tristeza, mas Ele me alegra. Sinto muita saudade e Ele vem e me dá um abraço, um aperto grande, e eu me sinto consolada por Deus. Então, é por isso que eu estou aqui, tá, irmãs? E eu quero nesta oportunidade ler aqui alguns versículos. Eu trouxe aqui uma história pequena da mãe de Lemuel, em Provérbios, né? Provérbios, no capítulo 31. E o versículo que eu vou ler nesta tarde é o versículo 10, do versículo 10 em diante, que eu vou ler. A mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de rubins. O coração do seu marido está nela, confiando, e ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe fez bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas trabalhadoras, né? E eu quero ler mais só um versículo aqui, o 23, que diz: conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Glória a Deus por isso. Esse versículo que eu li aqui por último, eu me alegrava muito com esse versículo. Eu tinha uma vizinha que morava de frente à minha casa. E como eu gostava de cuidar muito bem do meu marido, ele só andava todo o tempo, não trabalhava, não podia mais trabalhar, era doente das juntas e não podia mais trabalhar. E por isso eu gostava muito de trazer ele todo o tempo arrumadinho. Ele tomava banho, mas todo dia, toda a vida tinha uma roupa passada para ele vestir, e ele gostava muito de estar de pano passado, que era mais que eu gostava de ver ele também. E a minha vizinha dizia assim: Mandelva, por isso que o versículo 23 de Provérbios diz: conhece-se o seu marido nas portas quando se assenta com os anciãos. Porque ela disse para a gente ver o irmão Jeremias sentado na porta, já dá para conhecer o tratamento que ele tem na sua casa. Então, irmãs, e esta mulher, a mãe de Lemuel, era uma mulher muito sábia. E o nosso Deus, Ele continuou dando sabedoria para aquela mulher.
eu gosto e sei que muitas das irmãs gostam também. Eu gosto muito de estar com minhas coisas organizadas. E a mãe de Lemuel, ela era trabalhadora. E a Bíblia diz que ela não faltava azeite na casa dela, porque a lâmpada na casa dela não se apagava nem de dia e nem de noite. Em todo o tempo quer dizer que ela estava pronta para atender a necessidade da família, a necessidade dos filhos, cuidar bem da organização da sua casa, buscar o que precisava, manter o que precisava ela manter. Em todo o tempo ela estava bem pronta para fazer esse trabalho, porque ela era uma mulher sábia. Mas não existe também só ela, e ela cuidava bem do seu marido, pois certamente ele era um marido que ela cuidava, andava bem pronto, bem arrumado, para ver que ela era uma mulher caprichosa. Fazia gosto quando os vizinhos viam aquele homem sentado na porta. Eles ficavam todo mundo feliz, porque viu ele bem trajado, bem arrumado. A mulher acha que não tem dessa não, mas tem delas que às vezes o marido vai para a igreja com a camisa desmanchada, um pedaço da bainha, um botão aí em cima e outro lá mais embaixo, e a mulher não vê nada disso, deixa ele ir de qualquer maneira. Eu nunca tive essa coragem, e eu louvo a Deus pela vida da minha filha, da Adriana, que ela é mais caprichosa nessa parte do que eu até, porque nem a meia do Osiel, ela não gosta que ele vista qualquer meia diferente da roupa que ele vai vestir. Quando ela arruma, ela já bota a meia, gravata, calça, camisa, que seja tudo igual para ele vestir. E eu acho isso lindo, lindo demais. E eu sei que ela teve aula, que ele pôde aprender alguma coisa também para hoje estar servindo para o pastor Osiel andar também bem arrumadinho, porque ela via quando o pai dela andava também bem arrumado. E assim ela tem sido uma mulher caprichosa para cuidar bem do seu esposo. Então, minhas queridas irmãs, eu quero dizer mais uma coisa para vocês. Outro dia, eu estava falando com umas irmãs da Navarra e eu disse para elas que se eu tivesse, que Deus me guarde, uma inimiga, das maiores inimigas que se pode ter na face da terra, eu ainda não tinha coragem de desejar para ela ficar sem o marido dela. Irmã, porque foi a pior coisa que eu já pude enfrentar durante a minha vida, foi ficar sem meu companheiro. Foi a pior coisa que eu já achei na minha vida, foi entrar no meu quarto para dormir sozinha, deitar numa cama sozinha, quando eu sei que nem ele está viajando e nem vai chegar hora nenhuma. E para mim tem sido muito difícil isso. Então, eu disse outro dia, a Daniela estava na barra e nós fomos lá no cemitério. E lá eles perguntaram: mãe, o que a senhora quer dizer para nós aqui? Eu disse: o que eu quero dizer para vocês aqui é que vocês se amem, mas se amem muito mesmo. As noras estavam lá, o genro estava lá, se amem, porque a gente só sabe o valor que a gente perdeu é quando a gente perde. Então, minhas queridas, nesta tarde eu quero dizer isso para você também. Se seu marido, nós temos aqui também, eu quero dizer para vocês também, minhas queridas, eu quero dizer nesta tarde para vocês que vocês façam tudo para não perder. Que nessa hora eu fui disso para o menino, para meus filhos: olha, se amem, mas vocês se amem muito, enquanto vocês puderem amar. Aprendam a renunciar a alguma coisa que acontecer entre outro. Aprendam a renunciar sem colocar o ódio na frente e querer agir para se tornar uma barreira tremenda entre um e outro. Aprendam a se amar, mesmo quando a gente é marido e mulher, é uma natureza comum e natureza para outra, as irmãs sabem disso. E muitas vezes
ficar com raiva de alguma coisa que o marido faz, como também muitas vezes o marido pode ficar com raiva de alguma coisa que eles fazem também, né? A gente faz com eles, e outras vezes que eles fazem com a gente, e a gente fica chateado. Mas eu quero dizer para você que é bom a gente ficar calada no momento que a gente ficou com raiva dele, é usar a sabedoria que Deus der para nós e ficarmos caladas, porque aquele momento vai passar, mas ele passa ligeiro. Muitas vezes eu ficava, aí quando eu começava a me agoniar porque eu estava calada, eu dizia assim: Jesus, eu não quero ficar assim com ele, eu não quero, Jesus, faz eu amar ele, Jesus, abre meu coração, destranca meu coração, deixa meu coração livre, porque eu quero continuar amando ele. Aí ele ia passando, eu pegava: meu filho, vem aqui. Ele vinha: deixa eu lhe dar um abraço bem grande. E quando eu dava abraço, aquela raiva que eu tinha sofrido passava de repente, e nós terminávamos sem brigar. Então, irmã, vamos usar a sabedoria que Deus der. Nós sabemos a história de Abigail também, que foi uma mulher muito sábia. Quando Davi mandou dizer, alguém saiu e foi dizer para eles, da notícia, que eles iam acabar, Davi ia acabar com o povo do marido de Abigail, né? Nabal. Ele foi e uma pessoa foi avisar. E quando essa pessoa foi avisar, Abigail teve uma sabedoria que eu acho extraordinária. Ela imediatamente preparou todos os animais, que eu não sei como tão depressa ela fez, e tanto de coisa que ela fez sem o marido nem perceber. Ela não tem mulher que faz tudo para quando o marido vai trabalhar, se ela enfrentar um problema, uma raiva de quem for, ela vai guardar inquieta o marido. Quando ele bota o pé dentro de casa, ela já está abrindo o saco e enchendo a cabeça do marido. Aí essa mulher não ama o seu marido, porque se ela amasse, ela ia guardar. Depois, quando tudo acalmasse, ela ia contar direitinho para o seu marido o que tinha acontecido, né? E assim a Abigail preparou todos aqueles animais, os jumentos, com as cargas, e foi ao encontro daquela turma de 400 homens e irmãs que iam acabar com Nabal, iam acabar até com as galinhas que tinha na casa de Nabal. Eles disseram que iam acabar. E essa mulher, com a sabedoria que Deus deu para ela, ela foi imediatamente ao encontro de Davi, com aquela tanto de comida, levou para Davi, e ainda ela se humilhou diante de Davi. Quando chegou perto dele, ela desceu do jumento, ela se humilhou com o rosto em terra, pedindo para ele não fazer aquilo. E sabe o que é que acontecia, irmã? É que Nabal era carnudo que só manda com juba, valente, ignorante, terrível para Abigail. Nabal era um homem grosseiro, era um homem que fazia coisas terríveis para aquela mulher. Mas mesmo assim, quando ela se encontrou na situação, que estava, ela ainda foi se humilhar para Davi, para retirar o ódio de Davi do seu marido, e não ia fazer nada para ele. O Senhor é maravilhoso. Na Barra tinha uma irmã. Na Barra do Corda tinha uma irmã, que o esposo dela só não era crente, só viu como era lá fazendo ela sofrer demais. Ela disse: irmã, eu estou orando para Deus resolver esse problema, porque eu não suporto mais. Ela era professora, ia dar aula, passava de frente à casa da amante dele, e as meninazinhas da amante ficavam tirando onda da cara dela, mandando, dizendo piada, fazendo tudo. E ela disse que não aguentava. Jesus resolve esse problema. E é assim, mas o nosso Deus é fiel. E a Abigail, eu sei que ela não pediu para Deus matar Nabal, porque ela foi lá livrar ele, né, da morte. Mas Deus viu que já não, aquela mulher não aguentava mais o tamanho daquele sofrimento. Nós temos também Esther. Eu gosto muito de falar em Esther. Esther também era uma
agirmos, vamos morrer imediatamente. Esther, com a sabedoria que Deus deu para ela, para resolver as causas, Esther imediatamente resolveu aquelas causas e o Senhor deu o livramento para eles. Então, minhas queridas irmãs, aqui tem muitas guerreiras, mulheres bonitas, mulheres corajosas, mulheres sábias, mulheres que têm sido uma guerreira. Para vocês estarem, eu também sou dona de casa. Para vocês estarem aqui essa hora, tiveram que levantar mais cedo, cuidar do almoço mais cedo, organizar a casa mais cedo, para poder estar aqui. Então, vocês estão aqui nesta tarde, é porque vocês são sábias e amam a obra do Senhor. E é por isso que o Senhor Jesus continua dando vitória, concedendo graça, abençoando vocês a cada uma, porque vocês têm usado o tempo que Ele tem dado a vocês para fazer a obra do Senhor Jesus. É por isso que vocês estão sendo e vão continuar sendo vitoriosas, porque o nosso Deus é fiel. Então, minhas amadas, que o Senhor Jesus possa continuar abençoando a cada uma. E eu continuo pedindo, não queira ficar chateada com seu esposo, com seu companheiro. Quando ficar, diga como eu dizia: Jesus, vem e destranca meu coração. Não deixa meu coração ficar chateado, não deixa ficar revoltado. O salmista diz, sim, quando a gente for se deitar, não deixar a ira. A gente tem que tomar primeiro a decisão de ir ao encontro de alguém que a gente está chateado e dormir em paz. Porque se naquela noite for a vinda do Senhor Jesus, como é que a gente vai ficar? Que o Senhor Jesus possa continuar nos abençoando e que Ele possa ajudar cada um de vocês a adquirir sabedoria como Abigail adquiriu, como Esther adquiriu e como a mãe de Lemuel que mandou para nós esse recado também, porque ela era uma mulher vitoriosa. Que Deus abençoe a cada uma e Deus ajude. Quando chegar